mostrando agora algumas questões aqui só para fixar conceitos, pessoal. Aqui de uma questão da residência médica da Associação Fluminense de Assistência à Mulher, à Criança e ao Idoso. Pessoal, qual a resposta certa? Responda aí no chat aí. Qual a segunda estrutura ovular a ser visualizada no exame de ultrassonografia transvaginal é a letra filé, pessoal. Tranquilo, facinho. Letra C. Show de bola. Vesícula vitelínica. Primeiro tem o saco gestacional, depois aparece a vesícula vitelínica, depois o embrião, depois só então os outros pontos ali. A segunda estrutura ovular, que a gente chama dessa daqui do óvulo, né, que teve fecundado, né, é a vesícula vitelínica. Questão fácil, tranquilo, mas que cai mesmo, tá certo? Os batimentos cardíacos fetais, ou batimentos cardiofetais, podem ser identificados através de ecografia transvaginal com sexta e sétima semana, tranquilamente. Olha, veja que, olha como é a questão de definição que, como também ocorre uma questão de residência médica, que nesse Hospital Universitário São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Ele chama de cardiofetais, na verdade, a gente utiliza normalmente esse termo, assim, mas na verdade ainda é um embrião, tá certo? Não chegou ainda na fase fetal. Mas ele colocou, então seria cardioembrionário. Mas comumente a gente utiliza isso, mesmo na fase do embrião, a gente chama de batimento cardiofetal, tá certo? É relativamente comum ter esse erro conceitual, e a gente fala normalmente. Mas podem ser identificados através da ecografia com, na verdade, assim, tipo, com 6 semanas ele já pode ser identificado, certo? Mas quando eu expliquei para vocês, pelo menos eu espero, no mínimo, com 6 a 7 semanas. Então, a própria questão foi meio que mal escrita. Veja que isso acontece também na prática. É uma questão simples, com uma frase simples, uma única frase, mas eles conseguiram ter um erro conceitual, por exemplo, aqui, o que é comum, e dar uma certa dubiedade, tá certo? Então, questão como gabarito 6 e 7 semanas, como eu já tinha falado para vocês, parabéns para vocês aí pelo acerto. Entre atividade cardíaca, a gente vê pelo menos ali entre 6 e 7 semanas, então, tipo, você chega no ultrassom, uma paciente, uma prima sua, alguém te liga, que vão te ligar, às vezes, alguma vez, nos próximos anos, aí, pelo menos, aí. Tipo, Valéria, eu vi aqui o ultrassom, tá com 5 semanas e meia, mas o batimento cardíaco, o ultrassonografista, o radiologista, viu o embrião, mas ainda não tem um batimento, então quer dizer que está morto. O objetivo, é claro que o ideal é que o próprio radiologista já explique isso para o paciente. Eu explico para os pacientes, olha, isso é esperado para essa idade gestacional. E para o diâmetro aqui, o CCN. Eu faço essa relação com o CCN, que é melhor ainda. Então, assim, é esperado esse resultado. Então, não se aperreia, etc. A gente, até para a questão, às vezes, não precisaria nem repetir esse exame, mesmo com 5 semanas e meia. Viu um embrião sem batimento, 5 semanas e 3 dias, por exemplo. Viu embrião de 3 milímetros, 2, 3 milímetros, não tem batimento, a pessoa se aperreia e quer repetir ali com 1 semana, ou pelo menos 2 semanas ali, o ideal, com 1 semana geralmente a gente já vê o batimento. Mas, teoricamente, nem precisaria, é muito mais uma questão de ansiedade da paciente, beleza? Outra questão agora da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Ultrassonografia, dentre outras utilidades, é um método importante para o cálculo da idade gestacional, tá certo? Qual parâmetro considerado padrão ouro para determinar a idade gestacional? Show de bola. Letra E. Perfeito. Veja que, assim, obviamente, durante toda a aula eu já vou indicando para vocês, enfocando, isso é o meu objetivo durante todos os módulos de radiologia, em todos os períodos, é exatamente enfocando o que é o mais importante, entendeu? Isso realmente, na prática, é o mais importante, e isso, obviamente, consequentemente, algum momento na sua vida e na sua vida médica, prática, e eventualmente em concurso, seja em residência médica, ou seja, concursos mesmo para um concurso público, por exemplo, ou um concurso outros aí de instituições particulares também, que precisem de médicos
E essas informações vão ser solicitadas para vocês, entendeu? Então, extremamente... Por isso que eu dou o filé, o filé mignon para vocês já irem em cima, tá certo? Beleza, ó, aquele slide que eu frisei bem, CCN mais fidedigno para avaliar a idade gestacional. Questão aí da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, no Rio de Janeiro, maior produtores de petróleo aí no Brasil, 2016, na cidade de Campos, na bacia de Campos. No ano primípara de 30 anos, a espessura da translucência nucal mediu 5 milímetros, com 11 semanas. Mesmo com o cariótipo normal, este feto tem maior risco de cardiopatias, tá certo? Pessoal, tem risco de monossomia do X? Tem, pessoal, também, mas teoricamente, se o translucência nucal entre 11 e 13 semanas e 6 dias for maior do que 2,5 milímetros, sim, ou seja, 5 milímetros, maior do que 2,5 milímetros. Tem risco também de cromossomopatia? Tem, mas aqui na questão ele já falou que o cariótipo é normal. Se o cariótipo é normal, ele não pode ter uma monossomia, por exemplo. Trissomia, monossomia. Beleza? Então, resposta é cardiopatia. Só isso. Veja como é bem claro, tá certo? É claro que depende também da banca. Essas bancas, por exemplo, que eu peguei foram questões bem diretas, bem objetivas, né, pessoal? Então, facilita aqui a resolução. Ressaltando que a translucência nucal é maior do que 2,5 milímetros, com patológico, aumenta a chance de aneuploidias, incluindo trissomia, do 21, que é o Down, é o mais comum, tá certo? É a mais comum trissomia a progredir até o final da gestação, porque a maioria das trissomias, a gestação tem um abortamento espontâneo, tá certo? Monossomias também, a maioria das monossomias também levam a um abortamento espontâneo, mas existem, por exemplo, alguns que chegam à fase final, a monossomia do X, por exemplo, e além das aneuploidias, também tem o risco maior de cardiopatias congênitas, lembrando que aqui é onde a gente mede a translucência nucal. Mais uma questão do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, do Espírito Santo. Vamos lá, pessoal. Ao atender uma paciente de início de trabalho de parto, você encontra as seguintes informações no cartão pré-natal. Então, você está lá na UBS da vida e ela está no início do trabalho de parto. Na verdade, você está já num hospital, por exemplo, o paciente chegou em trabalho de parto, vai ter o menino lá e você viu no cartão, ela chegou com um cartãozinho, porque são orientadas as gestantes a sempre andar com cartãozinho pré-natal em qualquer lugar que elas forem, certo? Sobre a data da gestação. Você quer saber, ter uma noção de qual é a idade gestacional dela, tá certo? Está dizendo que a data da última menstruação, que é a DUM, é de 36 semanas. Tem dizendo que a gente estimou ali, pela data da DUM, é de 36 semanas. Pela data do exame físico da primeira consulta, que eu também posso estimar a idade gestacional, a idade seria de mais ou menos 41 semanas. Se eu for pegar a ecografia feita com 10 semanas, estimativa é de 38 semanas. Se eu for pegar ali a estimativa de idade gestacional pela altura uterina, na diminuição ali no pronto atendimento do hospital, ela estimou ali pela altura uterina, tantos centímetros, eu estimo mais ou menos em 34 semanas. E também acabou que fez um ultrassom ali na hora, na admissão, no pronto atendimento, e mostrou que naquele ultrassom feito naquele momento, deu 35 semanas. Aí a pergunta é, todos eles estimaram idades gestacionais diferentes. Qual destas informações você define que a paciente encontra-se hoje com a idade gestacional? 34, 35, 36, 38, 41 semanas. O principal parâmetro para avaliação é o CCN, pessoal. Então, ultrassonografia no início da gestação é o principal parâmetro para avaliar. Então, pessoal, 100% de acerto, letra D, 38 semanas. Show de bola, é isso mesmo. Então, lembrem-se disso. Às vezes você chega lá no ultrassom, na admissão, está na hora, está estimando em 35. Mas o erro, a margem de erro, chega a ser até mais ou menos 3 semanas. Erra muito a idade gestacional. Então, não é o objetivo dessa ecografia do terceiro trimestre, não é o objetivo datar a idade gestacional. É apenas avaliar se tem, por exemplo,
É o líquido amniótico, crescimento, peso. Então, isso é importante. Placenta, além de outros parâmetros, viabilidade, vitalidade fetal. Então, isso é importante. Mas idade gestacional, se tiver ultrassom ali do início, sem dúvida, é o mais importante. Beleza, pessoal? Aqui só ressaltando essas questões, né? Da fase embrionária, da trans, que é uma das principais, aqui bem no início aqui, um dos principais pontos da fase embrionária é datar a idade gestacional. Outra questão, Hospital Universitário de Taubaté, lá da grávida de Taubaté. Observe a ultrassonografia a seguir. A gente vê um útero em sagital, aqui o fundo do útero, aqui o corpo do útero, aqui o colo do útero, aqui, certo? Aqui o transdutor, aqui no fundo de saco, no fundo de saco vaginal. Alguém consegue identificar alguma alteração aqui? Dentro da cavidade uterina, está normal. Tá? Dentro da cavidade uterina, eu vejo que não tem nada. A paciente chegou dizendo que estava grávida. Ó, não, doutor. Ele falou para o radiologista, não, no ultrassom não tem nada, doutor? Tem não. Pois está aqui, meu beta-HCG deu positivo 2 vezes. Alguém consegue ver alguma coisa nesse exame aqui, ó? Em volta do útero, eu vejo uma imagem que é iso ou anecoica, essa imagem aqui, ó, que eu coloquei como isso, anecoica. Meu amigo, viu o líquido anecoico livre no ultrassom, principalmente na questão de prova de residência, é uma dica para prova de residência, na verdade. Viu o líquido, seja no FES, seja no ultrassom transvaginal, a princípio ele quer lhe chamar a atenção porque aquilo é sangue, tá certo? É líquido livre para fora do útero, tá certo? Mas isso aqui, obviamente, vocês não têm obrigação, é tal que nessa questão, ó, veja a continuidade da questão, que ele já diz que tem líquido livre, ó. A cavidade uterina está vazia, ele já falou que a cavidade uterina está vazia. Então, não tem gestação tópica, não tem restos ovulares, não tem doença trofoblástica gestacional, certo? O útero aparece circundado por uma imagem, olha, anecoica. Então, ele coloca aqui só para florir aqui, porque ele já descreve a imagem, tá certo? Ressalta seus contornos e também o das alças intestinais, desde o colo até a sua porção fúngica. Beleza, só está descrevendo que tem líquido livre. Isso é importante vocês saberem. Veja que ele não descreveu que tem líquido livre, ele descreveu que tem imagem anecoica. Foi obtida em paciente de 19 anos, atendendo no setor de emergência, paciente queixava-se de dor abdominal, referir irregularidades menstruais nos últimos 90 dias, com sangramento vaginal contínuo, de pequena intensidade. Ou seja, não tinha irregularidade menstrual e passou a ter irregularidade menstrual. Não disse que tinha gravidez nesse caso. Apresentava instabilidade hemodinâmica. Dor abdominal, pessoal. Dor abdominal com instabilidade hemodinâmica. Isso é o quê? Abdômen agudo, pessoal. Abdômen agudo. Ele numa questão de obstetrícia, lá na parte de obstetrícia, eles inseriram também conceitos de abdômen agudo, que a medicina, no caso, no todo, ela se entrelaça, obviamente. Né? Então, temos um abdômen agudo perfeito. É hemorrágico, líquido livre, pessoal. Irregularidade menstrual, então você já vai se ligando. Poxa, das opções aqui, é mais provável que ela engravidou, né? Paciente no período reprodutivo, com irregularidade menstrual, com esse líquido livre e a cavidade uterina vazia, pessoal, a princípio, gravidez ectópica, nesse caso, com líquido livre, instabilidade hemodinâmica rota. Qual a conduta? Laparotomia. O paciente vai ir para o centro cirúrgico na hora, não vai nem fazer mais outro exame, não. Estabilidade hemodinâmica é indicação de centro cirúrgico. Nesse caso aqui, com hemoperitônio, obviamente tem que saber a causa, obviamente, soro nela, para ela não morrer com choque hipovolêmico, 2 litros aí de soro fisiológico na veia aberta, com calibre, um gel 18 no mínimo, e centro cirúrgico. Pessoal, gravidez ectópica rota. Beleza, pessoal? Então, pessoal, era isso.
Muito obrigado aí pela atenção novamente.